KNRI 11, o Fundo de Renda Imobiliária da Quineia. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 1º de agosto de 2025. Continuará o acompanhamento do fundo e esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele tem um patrimônio líquido total de 4.598 milhões, a cota patrimonial chegando aí aos R$ 163,04, uma vacância física na casa de 4,35, uma vacância financeira na casa de 6,15. A última distribuição veremos adiante R$ 1 por cota, o fundo que iniciou as suas atividades em 2010 e na data que eu gravo aqui com vocês, cota na B3 a R$ 141, fazendo um P sobre VP de 0,86, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 0,02%. A cotação chegou lá em dezembro de 2024 aos R$ 125,07. Desde então buscou uma pequena recuperação, já chegando inclusive à casa dos R$ 148, mas agora repousando à casa dos R$ 141. A última distribuição do fundo ocorrerá agora, no dia 14 de agosto de 2025, R$ 1 por cota, fazendo um yield mensal de 0,7, na rentabilidade anual de 8,51%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em KNRI 11 há 2 anos, teria hoje apenas R$ 1.022,90, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do investidor 10, o KNRI 11 retorna no período apenas 2,29%, enquanto o CDI retornou 25,43%, o IPCA 9,42% e o IPIX 7,13%. Então, ponto de atenção é a rentabilidade aí do KNRI 11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que no mês de julho concluiu 3 novas locações lá no Rocha Verá. Na Torre Crystal, a Arauco ocupará 2 conjuntos. A empresa que atua em toda a cadeia florestal, fazendo o manejo sustentável da produção de celulose. Já a West Rock Celulose, subsidiária brasileira multinacional da West Rock Company, é uma das maiores fornecedoras globais de soluções em papel e embalagens sustentáveis, ocupará um conjunto na mesma torre. Já para a Torre Marble, a Intercom, especializada na gestão de produtos da área farma, ocupará um conjunto. Com isso, a gestão comenta aqui que a vacância encerrou o mês em 4,35%, ante a 4,49% no mês anterior, e a vacância financeira de 6,15% ante 6,19% no mês anterior. E a vacância financeira ajustada pelas carências previstas nos novos contratos de locação de 7,07% ante a 7,55% no mês anterior. Em 14/8, o fundo pagará R$ 1 por cota aos seus cotistas. Ele tem uma liquidez na B3 de R$ 5.200.000 ao dia, formando um total aqui de R$ 1.073 por volume médio de negócio. Em relação à vacância, quanto física e tanto financeira, segue lá na casa de 4,35% e 6,15%, respectivamente. Ele tem 21 propriedades em seu portfólio, sendo 13 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. A maior exposição dele está aqui para São Paulo, 68,55% das receitas aqui no estado de São Paulo, mas ele tem 16% no estado do Rio de Janeiro e 15% no estado de Minas Gerais. Os contratos, 54% são típicos, 45% deles são atípicos, ele forma 55% para escritório, 44% para logística, 69% deles reajustados aqui pelo IPCA, 30% pelo IGPM. O prazo médio dos contratos no portfólio é de 9,3 anos, sendo 7,8 anos para os escritórios e 11,17 para os ativos de logística. Ele tem um prazo médio remanescente dos contratos do fundo na casa de 6,63 anos, com 3 anos para escritório e 4,35 para ativos de logística. Em relação aos vencimentos, 2% de escritórios agora em 2025, zerado em relação à logística. Já em relação às revisionais, 7% para escritórios agora em 2025 e 1% de logística. Ele tem um incremento de receitas em relação à absorção das carências, agora para agosto de 2025 na casa de R$ 161 mil, então é positivo porque ele cresce bastante até maio de 2026, quando chegará à casa dos R$ 624 mil, mais de 150 inquilinos do portfólio, 14% aqui expostos ao setor de serviços, mas ele tem industrial, tem logística, tem tecnologia, tem comércio, tem financeiro, sendo 13 edifícios corporativos e 8 galpões logísticos, formando um total de 721 mil metros quadrados de ABL.
formam aqui 2 lajes corporativas para o estado de Minas Gerais, 4 lajes corporativas aqui para o estado do Rio de Janeiro e 14 imóveis aqui para o estado de São Paulo, divididos entre lajes corporativas e galpões logísticos. Em relação às vacâncias, segue lá com 4,51 nas torres Ebony e Marble do complexo Rocha Verá, 4,91 para a Torre Crystal. Ele tem aqui também um total de 195 milhões de alavancagem lá para o Bill Square, do qual ele detém 69% de participação. Em relação às vacâncias, 15,72% para o Joaquim Floriano, 1,66% para o Boulevard Corporate lá em Minas Gerais e 22,65% para o Lagoa Corporate lá no Rio de Janeiro. Já no Rio de Janeiro, em relação ao Botafogo Trade Center, uma vacância física de 43,24% e maior ainda no Buenos Aires Corporate, segue lá na casa de 90,73% de vacância. Mas para o CD Global Jundiaí, também segue lá com 3,15% de vacância e para o PIB Sumaré 100% de vacância financeira. Em relação à alavancagem do KBUVA, segue lá na casa de 150 milhões, vencendo lá em março de 2036. Em relação ao potencial de receitas de locações, 32 milhões, 1 milhão e 800 de vacância, segue aqui com 502 mil reais de carências e descontos, chegando aqui a um total de 29 milhões de receita recebida, frente a 1 milhão 216 de receita não recorrente. Para a DRE do fundo em julho de 2025, ele fez um total de 30 milhões 298 aqui de resultado, chegando à distribuição de 28 milhões 204 mil reais. Então, ele gera R$ 1,07 por cota, mas ele distribui apenas R$ 1 por cota, lembrando que ele tem uma RMG de 63 milhões, do qual, em relação ao mês de julho de 2025, ele não consome, finalizando o saldo final lá de 63 milhões 613 mil reais. Em relação às suas receitas, ele tem R$ 1,01 de receita de aluguel, ele tem aqui também 15 centavos de receita financeira, além de 2 centavos de multa, também tem aqui despesas, finalizando uma reserva lá na casa de 18 centavos por cota, finalizando uma reserva de 7 centavos por cota agora em julho de 2025. Por fim, em relação ao fluxo de caixa, ele começa com 110 milhões, tem 19 milhões em relação à compra e venda de ativos, finalizando o mês com um saldo de 129 milhões. Ele tem aqui também uma pequena variação em relação ao seu patrimonial, saindo lá de R$ 163,03 para agora R$ 163,04 em relação à sua cota patrimonial. Perfeito, pessoal? De KNRI11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? De hoje, na leitura do relatório gerencial do KNRI11, é basicamente isso. Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.